no céu, lá no céu, então clame a Ele te ouvirá. Se você clamar, levante sua voz, levante seu clamor, pois Cristo tem poder de te tirar dessa fornalha e te abençoar. Levante sua voz, levante seu clamor, pois Cristo tem poder de te tirar dessa fornalha e te abençoar. Pois Ele está na casa, Ele já chegou, pois este ambiente Ele já mudou. Comece a sentir agora o seu poder, que desce lá do trono e vai mudar você. Pois Ele está na casa, Ele já chegou, pois este ambiente Ele já mudou. Comece a sentir agora o seu poder, que desce lá do trono e vai mudar você. Sinta aí a presença de Deus, então busque aí a essência do Pai. Ele é santo, Ele é santo. Sinta aí a presença de Deus, então busque aí a essência do Pai. Ele é santo, Ele é santo, 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 pois Ele está na casa, Ele já chegou, pois este ambiente Ele já mudou. Comece a sentir agora o seu poder, que desce lá do trono e vai mudar você. Pois Ele está na casa, Ele já chegou, pois este ambiente Ele já mudou. Comece a sentir agora o seu poder, que desce lá do trono e vai mudar você. Aleluia! Comece a sentir o seu poder, que vai descer do trono e vai mudar você. Olha que palavra linda! Às vezes nós deixamos passar despercebido o que Deus tem para falar conosco, mas tudo o que devemos fazer é para a glória dEle. E quando nós nos colocamos nesta condição de adorador, em cada frase, em cada sussurro, em cada gesto, Deus fala conosco. Ele está sempre nos orientando, sempre nos dirigindo. E é muito bom nós estarmos ligados nessa frequência, nessa presença tão espetacular que é a presença de Deus. Eu quero agradecer ao Everton Silva, Amém. Que nos honra aqui hoje com a sua presença. Amém. Agradeço também o carinho, a oportunidade. Amém. Sempre uma honra, sempre um prazer. Amém. Estar falando de Jesus. Glória a Que eu amo. Deus. Glória a Deus. Amém. E já começou nos edificando com Amém. com esse hino. Quero convidar a vocês para que nós clamemos pela presença do Espírito Santo de Deus, a esse Todo-Poderoso, que nós possamos já iniciar esse programa buscando a presença dEle, para que Ele nos encha com Teu poder, com a Sua graça, com o Seu favor imerecido, mas que é tudo o que precisamos na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos, damos graças a Ti, ó Pai, pelo Deus tremendo que Tu és, por quão maravilhoso Tu és, Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa nas Tuas mãos. Encha-nos com Teu Espírito Santo, ó Pai. Vem Teu Espírito Santo encher os nossos corações, acampar nos nossos lares, fazer morada no nosso coração. Vem comandar a nossa vida, Senhor, porque nela, Senhor Deus, queremos que o Senhor mande, que o Senhor conduza, e sem Ti nós não somos nada, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Se há necessidade de cura, cura, Senhor, de libertação, liberta, de salvação, salva. Prospera os Teus servos em todo lugar, onde quer que me assiste nessa hora, em o nome de Jesus. Amém.
Hoje o programa está sendo gravado, então não adianta você tentar ligar, porque não é ao vivo e eu não quero fazer você de bobo tentando ligar aqui, quando na verdade não vai conseguir falar. Mas nós estamos gravando porque o programa hoje é feriado e comemora-se o 7 de setembro, os 200 anos de independência do Brasil. Brasil independente de Portugal há 200 anos, mas e nós? Somos também independentes? Ou somos dependentes de tanta coisa, as quais queremos ser dependentes e outras nem queremos ser, mas nos tornamos? Se somos dependentes de Deus, amém. Dele temos que ser mesmo todo o tempo. E é bom depender dele. É gostoso saber das benesses que ele faz sobre a nossa vida, de tudo que ele nos promove. Mas muitas vezes somos dependentes de tanta coisa que só nos faz mal. Dependência do álcool, a dependência das drogas, a dependência da prostituição. Há pessoas que dizem, não, a prostituição, eu não sou dependente de prostituição. Sim, não vai buscar nenhuma prostituta, mas traz a prostituta para dentro da sua casa através dos sites de prostituição, através de tanta coisa que se permite na nossa própria casa. E aí depois reclama da vida. As coisas não acontecem direito, o casamento não vai bem. Poxa, Rinaldi, mas você está sempre com um olhar muito conservador. Rinaldi, você está sempre com um olhar muito, enfim, freando a vida das pessoas. Não é. É que a verdadeira liberdade, ela está quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque aí nós ficamos à vontade, aí somos livres de verdade. Aí podemos nos divertir, podemos nos amar, podemos sorrir, podemos adorar a esse Deus maravilhoso, podemos contemplar as maravilhas que Ele faz em nossas vidas. Não estamos em amarras, não estamos presos em nada que nos faz dependentes. Quando eu pensava em gravar esse programa do Dia da Independência, me veio essa comparação na cabeça, esse paralelo. Até onde, de fato, somos independentes? Eu quero ser independente. A pior coisa que tem é sermos escravos. Sermos dependentes é um pouco melhor, mas mesmo assim, eu prefiro continuar dependendo só de Jesus. Então esse é o convite que eu faço para você no início desse programa. Que você fique atento naquilo que te causa dependência. Porque se é de Jesus, amém. Se não é, procure se libertar. Nós não precisamos e não devemos estar dependentes de nada, a não ser dele, o Todo-Poderoso. Por isso temos muitas razões para comemorar a independência do Brasil. Um país que tem a sua república, que tem a sua política, o seu povo, que, certo ou errado, comanda suas próprias leis, escolhe os seus presidentes, um país democrático. E falando em escolher presidentes, nós temos que estar atentos, porque Abraham Lincoln já dizia uma frase muito importante, que a cédula do voto vale muitas vezes mais do que uma bala. Quanta coisa você pode e eu posso na hora do voto. Essa é a hora que nós somos iguais. Essa é a hora que eu posso escolher aquele que vai me dirigir e que você pode escolher aquele que vai te dirigir. Eu não estou fazendo aqui nenhuma política e nem vou dar nenhuma pista em quem eu vou votar. Mas eu apenas digo a vocês, gente, voto é coisa séria. Vamos deixar de lado esse voto de brincadeira, esse voto que não faz uma boa escolha, porque aquele que não escolhe é escolhido. Aquele que não gosta de política é dominado por aqueles que fazem política. Alguém vai, de alguma forma, mandar na gente e vai decidir as leis desse país.
que sejam pessoas bem escolhidas por nós, certo? Então, aquilo que você acredita, naquilo que você confia, aquele que você quer para que seja o seu presidente, para que seja aquele que vai legislar as leis estaduais, os deputados estaduais, ou as leis federais, né, ou o Senado, precisa ser bem escolhido. Comece a prestar atenção naquele que você pretende votar, faça um voto consciente, porque, repito, o voto vale muitas vezes mais do que uma bala. Já é uma frase de um grande político, um grande líder mundial, que tem frases incríveis e um ser humano incrível, que mudou essa nação, chamado Abraham Lincoln, que fez livres tantos escravos e por isso acabou sendo assassinado nos Estados Unidos. É uma literatura, inclusive, legal para você assistir na tua casa, tá? Aliás, eu quero convidar, olha, como eu digo, né? Sou sempre orientado por Deus aqui nesse programa e quero pedir ao meu pessoal, aqui a técnica, que procure um vídeo chamado Oportunidades Disfarçadas, de Abraham Lincoln. Quem sabe a gente consegue passar nesse programa ainda de hoje aqui. Procure observar a história desse grande líder mundial. Bom, claro que só para termos referência, né? Sempre temos que nos inspirar em histórias de pessoas e coisas boas. Será que temos alguém que na linha, hoje nós é que estamos ligando para os telespectadores que um dia já tentaram falar conosco. Temos alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Pastor Adriano Ferreira. Pastor Adriano, tá bem, querido? Estou bem, graças a Deus. Satisfação falar com o senhor, viu? Que bom, eu fico feliz em ter essa oportunidade, já estava lutando para falar com vocês e não conseguia, e Deus preparou hoje esse presente. Amém, presente para mim. Que voz de locutor, pastor. Bondade, né? O senhor é locutor, não? Não. Mas... Somos pregador do Evangelho. Amém, mas tem uma voz bonita. Obrigado. Uma voz de radialista. Ok. Estão me dando a informação, porque hoje eu não minto, né, para o meu telespectador. Hoje eu estou dizendo, nós não estamos com o programa ao vivo, nós estamos gravando o programa que vai no ar amanhã, no dia 7 de setembro, e as pessoas que estão nos assistindo agora estão sabendo que nós é que ligamos para pessoas que um dia tentaram ligar para a gente. E aí nessa ligação estão me dizendo que o senhor tem uma história bonita, tem um testemunho para contar para nós, é isso? Verdade, reverendo. Eu estava falando à sua produção que eu sou um verdadeiro milagre na mão de Deus, né? Amém. Eu sou um ex-mendigo de rua, o Senhor me tirou da lata do lixo e por 32 anos estamos aí pregando o Evangelho de Cristo, arrebatando as almas do inferno e apresentando no reino dos céus. Mas me conta mais sobre a sua história. O senhor nasceu aonde? Eu sou natural de Salvador, né? Salvador. Vim para cá ainda com uns 4 para 5 anos de idade, criança, né? E aos 8 anos de idade fui rejeitado pela pessoa que Deus permitiu me trazer esse mundo. E aí entrou essa questão de eu ter me tornado um mendigo de rua. O senhor foi rejeitado pela sua mãe? Fui rejeitado, perfeito. E essa senhora, que era sua mãe, ela devia ter algum problema? Ela bebia, ela usava droga? A questão é voltada à questão de pessoas de rua, né? Uhum. Tinha programa com vários homens, então cada filho que ela teve é de um homem e acabou rejeitando fazendo doação, né, de um filho para uma família, outros ela rejeitou, me abandonou, no caso eu, né, em especial falando da minha pessoa. Então eu fui abandonado no centro da cidade e ali o diabo, achando essa brecha, fez com que eu me tornasse um mendigo de rua, né? E todo o processo eu passei. Ela já era uma pessoa de rua? Isso. E o seu pai, você conheceu ou não? Não conheci. Então, talvez ela nem soubesse quem fosse o seu pai, é isso? Sim. E aí você, criança, sendo rejeitado pela senhora, sua mãe, aí você, então, acabou ficando na rua? Isso.
Que Aí foi interessante. passando as semanas, os meses, né? E assim foi a minha vida por muitos anos, por muito tempo. E o diabo, aproveitando essa brecha, acabou me atormentando a levar a vida que eu estava levando, né? Debaixo de maldição, debaixo de sujeira, debaixo de pecado. E Deus sempre colocando as mãos, porque já tinha um plano e um projeto para o futuro, né? Amém. Mas quanto tempo o senhor ficou nessa vida de morador de rua? Mais de 19 anos. É mesmo, pastor? É. Então o senhor dos 4, 5 ou 8, parece que o senhor falou, né? Isso, Aí 19, o senhor foi só sair da rua com 27 anos. isso. Meu Deus. E aí, o que foi que, em que momento o senhor teve essa oportunidade? Depois de tanto tempo, 19 anos morando na rua, Reinaldo, para você ter uma ideia, nós servimos um Deus vivo, servimos um Deus que fala, um Deus que revela. né? Amém. E um certo dia estava um homem de Deus em sua casa orando, de joelho, intercedendo pelo nosso Brasil, intercedendo pelas autoridades do nosso país. E nessa oração de intercessão ele apresentava os traficantes a Cristo, as prostitutas e os mendigos de rua. Nessa oração a minha vida estava incluída sem que ele me conhecesse, porque está escrito na Bíblia Sagrada que a oração de um crente na terra, ela pode muito em seus efeitos. Amém. E naquele processo em que eu estava atravessando, inclusive eu dou meu testemunho nas igrejas, tem aí na internet, quem quiser acessar, pastor Adriano Ferreira, fique à vontade. E nesse dia que eu estava morrendo, pois o diabo pediu para fazer um pacto com ele, Deus não permitiu esse pacto ser selado, então o diabo estava me matando naquele dia. E naquele mesmo dia que eu estava morrendo, partindo para a eternidade sem salvação, estava um homem de Deus orando em sua casa pelos mendigos de rua. E naquela oração, Deus trouxe a revelação da minha vida, deu para ele o local onde eu estava caído, no centro da cidade, tudo quanto Satanás havia feito comigo até o presente momento da minha vida, deu o meu nome e o meu sobrenome, e Deus disse para ele a obra que ele teria de realizar através da minha vida em cima dessa terra. Meu Deus. Então o Senhor ordenou que ele saísse da sua casa e fosse até o centro da cidade, onde eu estava caído na sarjeta, pregasse a palavra e me tirasse daquela situação. Isso aconteceu, Reinaldo. Espera aí, pastor, mas o testemunho do senhor é um testemunho muito importante, porque certamente existem pessoas que nos assistem nessa hora e que podem ser muito edificados com essa palavra. Deixa eu entender melhor. O senhor está lá, vivendo no centro de São Paulo? O senhor vivia no centro? No centro de São Paulo, isso. E aí no centro de São Paulo, como 19 anos como morador de rua, não importa o passado, porque Deus lhe fez uma nova pessoa, uma nova criatura, Amém. mas na rua o senhor sofria muitas intempéries, muita interferência de todo lado, tá certo? Sim, sim. Droga, certo? Não sei se o senhor chegou a usar ou não, também, enfim, todas as coisas que a rua proporciona, né? Dormindo no frio, na chuva, podendo ver tudo que acontecia lá, porque a rua é como se fosse um lugar de ninguém, não é verdade? Verdade. E aí o senhor está lá, e aí o senhor disse que teve um chamado para um pacto. Me conta um pouco melhor sobre isso. Reinaldo, hoje eu tenho marca de sofrimento, como você mesmo falou, nós estamos na rua, ninguém está ali protegido nem guardado, a não ser o próprio Deus guardando e protegendo. Então hoje eu trago marca de sofrimento, eu tenho cabeça quebrada, tenho testa quebrada, que me deram garrafada, tenho um braço perfurado, tenho uma perna quebrada com pratina na perna, muitas coisas aconteceram, o diabo tentando matar minha vida, usando pessoas para me destruir, enquanto eu estava dormindo, me tocaram fogo enquanto eu estava dormindo, uma parte do meu corpo foi queimada do lado da minha perna direita, né? Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é solidão, eu sei o que é desprezo, eu sei o que é doenças, enfermidades sobre o corpo. Eu sou um verdadeiro milagre na mão de Deus. Eu não sei se dá tempo de a gente narrar tudo, inclusive eu quero que você quiser fazer até uma matéria comigo, me levar o programa aí ao vivo, para a gente se aprofundar mais nesse tema, seria importante. Porque Deus tem me levado a 29 nações já, para testemunhar e dizer que Ele é o Senhor que ainda salva, transforma, perdoa, liberta.
Amém. Quando o diabo pediu para fazer um pacto com ele, Reinaldo, Deus não permitiu. O diabo disse para mim, se eu quisesse de fama, ele poderia me dar fama. Se eu quisesse me tornar um homem rico, ele poderia me fazer um homem muito rico, mas precisava fazer um pacto com ele, um pacto de sangue. E Deus não permitiu, nessa hora, essa situação acontecer. Foi quando Deus revelou a minha vida para um profeta, enquanto ele orava na sua casa pelos mendigos, traficantes, prostituta, as autoridades do país. E o Senhor disse para ele, saia da sua casa, vá ao encontro dele e pregue a minha palavra, porque eu vou salvar. E assim esse homem fez. Amém. Cheio do Espírito Santo, foi até o local exato onde Deus havia revelado para ele onde eu estava. Ao chegar ali, naquele local, ele colocou a mão dele no meu ombro. Ao me despertar, disse para mim a primeira palavra, Reinaldo, Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. Eu tomei a palavra da boca dele e disse que ninguém me amava e que para a minha vida já não tinha mais jeito e eu estava morrendo. Aquele homem de boa aparência, bem arrumado, sentou do meu lado, me abraçou e disse, para a sua vida ainda tem jeito. E as primeiras palavras que eu ouvi do Evangelho, da boca dele, foi baseado em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E ele então foi dizendo para mim mais versículo da Bíblia Sagrada, dizendo, todos que vai a Jesus, de maneira alguma ele o lança fora. Jesus, ele veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Essas palavras, quando saíam da boca dele, me ressuscitava, Reinaldo. Me trazia esperança de viver. Então ele sentou ao meu lado e disse, não fique assustado com o que você vai ouvir, porque eu só estou aqui agora do seu lado, porque enquanto eu estava orando na minha casa, Deus revelou a sua vida para mim, me trouxe aqui para dizer a você que até o dia de hoje, até agora, esse presente momento, o diabo atormentou a sua vida, mas hoje Deus dá um basta nesse sofrimento, porque o meu Deus, ele te escolheu antes que você gerasse dentro do ventre da sua mãe, para a salvação e para uma grande obra na terra. E para você saber que é Deus que está falando com você, o diabo pediu a sua alma lá no inferno, abriu a tua sepultura, você estava morrendo, o meu Deus fechou a tua sepultura por mais uma vez. E da mesma forma que você está me vendo aqui pregando esse evangelho para você com essa Bíblia na mão, você vai ser uma testemunha viva do meu Jesus nos quatro cantos da terra. E foi falando o meu nome, tudo que estava acontecendo, tudo que havia acontecido, e eu pude realmente crer e acreditar que não era aquele homem falando comigo, mas sim o próprio Deus se revelando para mim e mostrando o grande amor pela minha vida e o projeto que ele tinha para realizar no futuro. Aleluia. Então hoje eu só sei dizer para você, resumindo aqui, Reinaldo, que eu sou um verdadeiro milagre na mão de Deus. Aleluia, que tremendo, que coisa linda. O Senhor me fez morar na Inglaterra 2 anos e 3 meses, já preguei na Suíça, em Portugal, viajei toda a Europa, África do Sul, já estou há 16 anos, Deus tem me levado no Mercosul, aqui Paraguai, Bolívia, Argentina, levando o evangelho em cruzadas, em praça pública, hoje eu prego no trem, prego em casa de recuperação, prego nas escolas, dou testemunho, vou para os presídios, faço a obra de Deus, ganhando almas para Jesus. Esse é o importante da nossa missão. Mas daquele homem rejeitado pela mãe, que morava na rua, hoje o senhor já pregou na Inglaterra, é isso? Na Suíça? Isso. O Senhor me deu um lar, me deu uma família, aleluia, me deu filhos. Aleluia. E hoje eu estou aqui para dizer que Jesus ainda salva, transforma, liberta. E para você que está me ouvindo, ainda tem solução para a sua vida. Basta você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Cristo, para Ele te libertar das drogas, da prostituição, de uma vida de pecado, de maldição, e te dar nova vida, porque Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância, não é verdade, Reinaldo? Abundância, amém, sem dúvida nenhuma. Mas olha, é um espetáculo essa história, viu? É um espetáculo. Agora, o que você teria a dizer para as pessoas que viveram muito menos problemas, intempéries, muitas dificuldades a menos que você e reclamam da vida? Porque às vezes a pessoa tem um desprezo do namorado, uma cartinha de amor mal escrita, já fica achando que a vida acabou. E aí você sentindo rejeitado pela sua mãe, sem conhecer o seu pai, 19 anos na rua e vê a mão de Deus operando na tua vida. O que você diria para as pessoas que por muito menos vem tanta dificuldade na vida? Na verdade, Reinaldo, o povo reclama de barriga cheia, né?
Tem pessoas que não sabem ser grato a Deus pelo que o Senhor tem feito e tem dispensado para a vida deles, para a família. Tem pessoas vivendo em piores situações do que hoje muitos estão vivendo, como eu já vivi no meu passado um dia, né? Como eu disse, eu sei o que é passar fome. Então, o que eu diria para essas pessoas é agradecer a Deus pelo pão de cada dia, pelo cobertor, pela cama, pela família. O país está passando por crise financeira, crise econômica, mas Deus não tem deixado faltar nada na mesa daqueles que realmente agradecem e reconhecem que Deus é o Criador, dono de tudo e que sabe cuidar dos seus filhos. A Bíblia verdade. Diz que pode um homem se esquecer, pode uma mãe, na verdade, se esquecer do seu filho, que todavia o amamentou, mas Deus não se esquecerá dos seus escolhidos, né? Há muitos amigos mais chegados do que o irmão, mas Jesus, ele é o fiel amigo, ele está pronto a nos abraçar, a nos acolher, a nos preencher, a nos levantar, a suprir as nossas necessidades, não deixa faltar nada. Então, o que o povo precisa fazer, na verdade, hoje, é agradecer, é reconhecer que Deus, mesmo nesse período de pandemia, não tem deixado faltar nada na mesa. Eu tenho pregado na África do Sul, eu sei lá, as crianças não sabem o que é um shopping, não sabem o que é uma pizza, não sabem o que é um cachorro-quente, fica na dependência de alguém chegar lá, colocar uma batata com arroz no prato para eles comer e ficam ali todos felizes, todos alegres, satisfeitos com um pouco que é dispensado a eles. Então temos que agradecer a Deus a cada dia pelo fôlego de vida, pelos livramentos, pela oportunidade, pelas vestes, pela água que nós bebemos, né? Então, eu diria para essas pessoas que tem que se voltar para Deus e agradecer sempre pelas lutas, pelas provas, pelas dificuldades, mas também pelo sucesso, pelas vitórias também. É verdade. E quando você vê alguém na rua, é uma curiosidade que eu tenho. Okay. Você deve ter duas sensações. Uhum. Não sei, imagino eu, não quero colocar palavras na sua boca, eu prefiro ouvir de você. Quais são as sensações que você tem quando você vê as pessoas na rua? Reinaldo, eu faço, na verdade, esse trabalho até hoje. Hoje Deus tem me dado condições, a gente entrega marmitex, a gente entrega cobertor, a gente vai para debaixo dos viadutos, para as pontes. Eu abraço, eu choro com eles, porque sinto as dores, o mesmo sofrimento que hoje eles estão passando. Eu já passei um dia, então não é fácil para mim, porque isso mexe com a gente, né? Por mais que hoje muitas lembranças, né? Muitas lembranças, mas a gente tem sentimento, temos coração, então eu abraço meus irmãos, choro com eles, sento com eles e a gente faz esse trabalho, levamos para casa de recuperação aqueles que querem se recuperar, fazemos curativo, cortamos cabelo das pessoas, enfim, damos todo apoio necessário, porque para hoje eu chegar na posição que eu cheguei, Reinaldo, Deus teve que usar para fazer investimento nessa alma, e uma alma salva por Jesus Cristo vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Me leve um dia para fazer um trabalho desse com você. Sim, senhor. Eu queria um dia para entender como é que é direitinho. Será um prazer, então. Será um prazer levar o senhor com a nossa equipe de madrugada, mais cedo um pouco, para entregar marmitex, o cobertor, a orientar, dar um conselho para um, para outro. E o senhor vai ver cada história, muitos chorando, pedindo socorro, me tira daqui, não quero mais essa vida. Então, eles querem somente uma oportunidade. E a Igreja de Jesus Cristo deixa a desejar em muito nessa área. Os pastores precisam acordar, os pastores que estão sentados em cima dos púlpitos precisam sair das quatro paredes e ir ao encontro dessas almas que precisam também de uma oportunidade e precisa de Cristo Jesus. Amém. Essa é o sentimento que eu imaginava, não quis pôr palavras na sua boca, mas você indiretamente disse aquilo que eu pensava. Primeiro, o sentimento de que você já passou por aquilo, muitas recordações, muitas lembranças. Isso. Mas em segundo, como homem forte que Deus te fez, naturalmente, por tudo que você passou, eu imagino que você deva ter um sentimento muito próprio de que é possível que aquelas vidas sejam libertas, sejam curadas, sejam salvas daquela situação. Então, há um sentimento muito próprio de quem já passou por aquilo. É como eu vim do nada, cresci 3 vezes e quebrei 3 vezes. Então eu acredito que qualquer um pode crescer,
e pode se tornar uma pessoa bem-sucedida. Eu acredito nisso piamente. Sim, sim. Então você que veio do nada, da rua, você também acredita que aquelas pessoas podem ser salvas. É Sim, claro Reinaldo, que há muitas delas que devem ter, isso- inclusive, uma certa doença que não querem sair daquela situação. Inclusive Verdade. uma questão espiritual que Isso. envolve, amarra a pessoa de uma tal maneira que muitas vezes a pessoa fica ali escravo. Como eu comecei dizendo no começo do programa, que nós estamos comemorando os 200 anos de independência do Brasil, mas há muita gente dependente. E eu nem Isso. imaginava que ia falar com você. Glória a Então Deus. você vê o seguinte, existe muita gente dependente que se acha, porque não é dependente, mas se acha dependente daquela situação também existe. Verdade. Agora você deve ter sentimento muito próprio de que é possível mudar esse quadro e sair dessa situação. Não é, pastor Adriano? Eu sou a prova viva, né, Reinaldo? E outra coisa, muita gente que eu já ganhei para Cristo, que já tirei da mesma situação que eu me encontrava, hoje tem a sua família, tem a sua vida próspera, tem sua casa, seu teto para morar, porque ninguém está na rua porque quer estar, ninguém está nas drogas, porque por detrás de tudo isso aí nós sabemos que tem um que opera, que trabalha, que é o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para salvar, Jesus veio para libertar o homem, o ser humano. Não é? Nós temos várias passagens na Bíblia Sagrada. Foi com Jesus para a cruz dos malfeitores. Um zombava, outro escarnecia, outro se arrependia, dizendo: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: daqui a pouco você vai ser o primeiro homem a inaugurar o paraíso. Basta um estalo, né? Se a pessoa soubesse que é só um estalo, Sim, que pode mudar, é só um ato de aceitação no coração de crer que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo, de que Ele é Verdade. Deus, e a boca confessar que Ele é o Senhor, muda toda a circunstância como mudou a sua. Eu queria entender hoje a sua família, a sua casa. Me conta do hoje. Você é pai, é casado? Hoje eu sou casado, tenho a minha esposa, tenho meu filho, tenho minha filha. A gente anda fazendo trabalho, abençoando famílias, né? Sou convidado para fazer palestra nas escolas, para orientar essa juventude, essas crianças a honrar pai e mãe, a respeitá-lo, é mandamento com promessa. Então, eu sou convidado para ir no presídio, para ministrar para quem está dentro das cadeias. Sou convidado para pregar em praça pública, dar o meu testemunho, como Deus já há 16 anos tem me levado. Inclusive, eu estou daqui a uma semana viajando para Angola, novamente para aquele país, a minha segunda casa. Que bênção. Ali você deve se identificar muito vendo o sofrimento daquele povo e vendo o quanto Jesus pode realmente faz diferença. E eu compartilho com o seu sentimento. Existem muitas igrejas sérias. A igreja que passa depois desse meu programa, aqui o Entre Nós, é a Assembleia de Deus de Belém do Pará. E eu falava com o pastor Samuel Câmara um dia desses atrás, ele e a pastora Rebeca me contavam de um trabalho que eles fizeram numa cidade que é o maior Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Brasil. Eles contando que levaram óculos, que viram as pessoas pela primeira vez na vida enxergarem, que levaram assistência social lá para aquelas pessoas, e me contando que crianças com 8, 7 anos de idade se prostituem. Ali tem um canal que passa ali o Amazonas, então passam grandes navios, vêm estrangeiros e prostituem aquelas crianças. E aí a gente vê isso dentro do Brasil, e a gente saber que nós temos os nossos filhos em casa, cuidados, e tantas outras pessoas estão como você estava na rua, nessa hora. A gente precisa ter um coração mais, mais voltado a essas coisas, né? Eu falava para o pastor, que alegria deve ser os seus filhos, porque eles vão crescer com outro entendimento. Então nós que somos pais, com outro entendimento de mundo, de nação, de ser humano, então nós que somos pais, que temos condições, muitas vezes nós estamos preocupados com o próprio umbigo, e muitas igrejas preocupadas com o próprio umbigo, tem muita gente séria, como Samuel Câmara e tantos outros, mas também muitos outros que estão preocupados com o próprio umbigo, que poderiam estar com esse olhar que a quem Deus conferiu a oportunidade de estar com esse olhar de fazer diferente, não é verdade? Porque muito mais ganha aquele que pode dar do que aquele que recebe. Não tem sombra de dúvida nisso, né, Adriano? Você que passa por isso, você sabe o quão é maravilhoso
você poder dizer, puxa, eu ajudei a restaurar uma vida, né? Verdade, verdade. E uma outra curiosidade, pastor Adriano, estou te chamando de você, tá? Porque... Fica à vontade, fica à vontade. Mas uma outra curiosidade, e esse senhor que que falou de Jesus para você, que falou para você uma frase tão simples, Jesus te ama, aí te pensa que isso é um chavão, mas olha o quanto isso te tocou. E Aleluia. A vida desse homem, aonde ele está? Você viu ele? Você tem conhecimento? Sim, o meu pai na fé, quem me ganhou para Cristo, né? O missionário Marcelo. É o meu pai na fé. Hoje ele está também na África do Sul. Está lá fazendo trabalho. Em alguns países que eu entrei, foi através do meu pai na fé, ele me levando para dar testemunho, testificando da onde Deus me tirou, como Deus usou ele para me injetar os primeiros passos dentro do Evangelho, enfim, né? Que Esse alegria. homem é um grande ganhador de almas. Que alegria, maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu queria marcar uma hora que você pudesse me levar para a gente interagir no programa, você fazer para a gente estar se comunicando melhor com o auditório, com o povo em casa, né? No programa tão bonito que você faz aí na televisão. Eu tenho acompanhado as matérias, o pastor Marcos Feliciano, inclusive teve esse dia, meu amigo, a Mara Maravilha. Exatamente, né? Exatamente. Você está falando do programa Nossa Noite, o programa que eu faço de auditório, né? Isso. Agora eu vou voltar a fazer esse programa ao vivo aos domingos e eu quero ter a honra de te receber. Vamos combinar isso, o senhor estar Muito aqui bem. conosco, né? E vai ser um grande privilégio poder recebê-lo aqui conosco e a gente poder interagir, falar ainda mais das maravilhas que o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Glória a Deus. Eu vou aqui, acabei de tirar uma palavra para o senhor. Sim, e gostaria de ler aqui. Em tudo dai graças. Glória a Deus. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Olha que palavra, ele mesmo, o pastor Adriano falou isso aqui. Verdade. E isso é o que nós dissemos. Quando eu perguntei para o senhor disse o que o senhor diria para as pessoas, o senhor disse para que nós dessemos graças a Deus por tudo. Olha como Deus fala, ele confirma a palavra. Está aqui a palavra que eu acabei de tirar. Que Deus tremendo, vivo, né? Aqui no meio de nós, ele fala conosco. Olha que palavra. Está aqui, ó. Glória a Deus. Tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a verdadeira profecia, que não falha, né, Reinaldo? Não falha, ela não falha. 1 Tessalonicenses 5,18 é a palavra que eu deixo para o senhor e para todos os telespectadores que puderam ter o privilégio de aprender consigo, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, o seu programa, a todos ouvintes, todos que estão aí interagindo conosco. Que Deus continue prosperando a vida de vocês, o caminho, a família, e que a bênção de Deus repose sobre o lar. Amém. Sobre o senhor e sua família também. Leve o meu beijo a todo o pessoal da África, que eu quero ter um dia a honra de conhecer. O senhor tem um compromisso comigo de me levar nas ruas numa madrugada dessa em São Paulo, que eu quero conhecer, hein? Muito bem, fica com o meu contato e vamos se falando e vamos marcar para o senhor estar junto. Será um prazer, será uma honra fazer uma matéria com você nas ruas. A honra é minha, meu querido pastor Adriano. Que Deus te abençoe, viu? Um grande abraço no seu coração. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Abraço. Tchau. Pastor Adriano Ferreira, nós contamos aqui a história de um ex-mendigo. Ele que teve a sua mãe, o rejeitou, assim como ele, os demais irmãos, segundo ele, cada um era de um pai, a mãe não conheceu, não sabia nem mesmo quem era o pai, ele não sabe quem é o seu pai, foi rejeitado pela mãe, viveu nas ruas, mas através da palavra de um homem, que sentiu no coração enquanto orava, de que tinha que ir à rua e encontrar uma pessoa. Esse homem foi lá, colocou as mãos no ombro daquele jovem e disse: Jesus te ama e eu também. Através desse homem usado por Deus, o pastor Adriano Ferreira, que falou conosco há pouco, foi resgatado das ruas. Hoje é pai, tem os seus filhos, a sua família, prega o evangelho, é um homem restaurado por Deus, que tem sido usado para restaurar tantas vidas.
Olha que maravilha que é a obra de Deus. E ainda há quem seja louco de proferir palavra contra o Evangelho. O Evangelho é renovação, o Evangelho é transformação, o Evangelho é mudança de vida. Eu estou aqui porque eu sou fruto desse Evangelho. Eu nasci numa família boa, meu pai era dono de indústria têxtil, o meu testemunho é diferente. Meu pai foi curado de câncer com metástase no fígado, que tomou 75% do seu estômago, que foi retirado grande parte do seu estômago, e eu pude provar Jesus na minha vida através da cura do meu pai, e depois de tantos outros milagres, quando ele me tirou de várias situações, de eu ter quebrado, de eu me erguer, dali a pouco quebrar de novo, ele me coloca hoje aqui, com a propriedade desse veículo de comunicação para poder falar com você. Eu não tenho uma igreja, eu não estou falando de placa nenhuma, e por isso eu me sinto tão livre para falar, porque eu faço parte do corpo de Cristo. São meus irmãos católicos, evangélicos, sem nenhuma denominação, mas que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador, e que quando creem, tomem posse da palavra, porque a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim guarda as minhas palavras. Então as pessoas que creem no Senhor Jesus, começam então a aprender sobre o Evangelho e tem mais propriedade para falar das coisas de Deus. Leem a Bíblia, usam o manual que é a Bíblia Sagrada para a nossa vida e tem de fato as suas vidas transformadas. Eu, como essa pessoa livre, no dia da independência do Brasil, eu sou uma pessoa livre para falar o que eu quero em rede nacional, inclusive porque não tenho nenhum patrocinador sequer pagando a conta, que eu tenho que ficar... Que Deus maravilhoso! Ele me dá graça para dizer o que eu quero, porque aqui Deus me permite, porque Ele é que tem pago a conta, Ele é que tem me dado os meios, através do Patati Patatá, através de tantas outras coisas que Ele colocou na minha mão, para que eu tivesse esse espaço e pudesse estar falando para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Santos, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Leme, Limeira, Porto Ferreira, Piracicaba, Campinas, Rio de Janeiro, além de todas as cidades satélites que pegam ao redor dessas cidades, mas esses são retransmissores. Também você pode pegar a Rede Mais Família através do www.redemaisfamilia.com.br ou do aplicativo Mais Família Play. Então, através de todos esses veículos de comunicação, através dos nossos circos, do Patati Patatá, que também é usado para adorar a Deus da forma mais simples e mais singela e mais, talvez, real que exista, que é adorar a Deus através do amor ao próximo, através da ingenuidade, da inocência das crianças. Que bênção podermos ser livres. No dia da independência eu digo, eu sou livre, e Deus me dá esse privilégio de falar com as pessoas em todo o Brasil do amor dele, sem placa, sem denominação, dizendo que Jesus Cristo é aquele que cura, que transforma, que muda e que quer levar mudança, vida, vitória para você que me assiste nessa hora. Eu nunca aqui pedi o dinheiro de ninguém e não teria nenhum problema de fazê-lo, porque eu sou aquele que acredita no dízimo, na oferta, como fator transformador da vida de cada um. Aquele que dizima é abençoado, porque a palavra de Deus diz, trazei os dízimos para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e eu que vou derramar sobre você bênção sem medida, sacudida, remexida, transbordante, e no final ainda Deus diz, provai-me nisso. É a única vez que Jesus manda que a gente prove Ele, é quando Ele diz, dê oferta, dê o dízimo e me prove. Eu poderia falar de dízimo, poderia falar de oferta, mas eu aqui nunca pedi nada a você, eu aqui nunca pedi nada a ninguém, e não falo isso com orgulho não, porque eu tenho humildade para dizer, Senhor, me usa conforme a tua vontade, e vou precisar muito dos telespectadores, quando tivermos um bom produto, para a gente poder vender, para pagar essa programação. Mas eu louvo a Deus, porque é Ele que me dá o recurso, é Ele que tem me dado os meios,
através dos shows do Patati Patatá, que você me prestigia, através dos produtos do Patati Patatá que vocês compram, através de tantas coisas maravilhosas. É Deus que tem me dado o meio. Mas, acima de tudo, Ele me dá liberdade para ter um veículo de comunicação e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele pode mudar a tua vida, como mudou a vida do telespectador que ligou para nós, e de tantos outros telespectadores, e a minha vida, como curou meu pai. Ele pode curar você de câncer, pode curar você de AIDS, pode libertar você das drogas, do álcool, da prostituição. Jesus Cristo é o Senhor, e eu falo isso com liberdade para a glória do Senhor. Aleluia, que tremendo. Everton, Coisa boa, né? deixa Deus te usar. Amém. Vai, do jeito que Ele quiser. Aleluia. Tu quer estar Aleluia. junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei, te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Bem propícia essa canção. Não importam as circunstâncias, Senhor, eu te adorarei. Que tremendo. Esse programa nunca é planejado por mim. Eu sempre entro aqui e saio fazendo aquilo que Deus toca no meu coração. E hoje, falando de liberdade, falando dos 200 anos, né, da independência do Brasil, eu senti de passar um vídeo que fala muito comigo. Mas quando eu chamei para que pedisse o vídeo, eu não sabia desse testemunho lindo que passou, e eu não sabia que o tema do programa ia estar tão focado nas dificuldades das pessoas e na superação das pessoas. Então eu sinto ainda mais agora de passar esse vídeo. É do Abraham Lincoln, Oportunidades Disfarçadas. Vamos ver. Meu prezado Senhor, toda a minha vida me fez um homem bastante familiar com os desapontamentos. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24, abri uma loja que não deu certo. Aos 32, tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade. Ainda neste ano, tive um grave colapso nervoso e passei um bom tempo no hospital. Com 45 anos, disputei uma cadeira no Senado e não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação do Partido Republicano à eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Mas aos 51 anos, finalmente, fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por isso, por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer.
Eu não sei com você, mas esse vídeo fala muito comigo. É assim, muito forte para mim. As tentativas dele, os desejos de vencer, as dificuldades. O homem passou por tudo, mas foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. E quando eleito, não podia ser diferente. Fez uma presidência maravilhosa. Foi um dos responsáveis pela libertação dos escravos nos Estados Unidos. Que história maravilhosa, que coisa linda. Essa história mostra para mim e para você que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Imagina, uma pessoa que se candidatou a isso, candidatou àquilo, foi para o hospital, teve problema, mas foi eleito presidente do considerado o país mais poderoso do mundo, né? Poderoso é Jesus, mas os Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Então, a gente tem duas escolhas: olhar para o fracasso, para as dificuldades, olhar para aquilo que Deus tem para nós. A gente tem duas escolhas: ou se vitimizar, se colocar como, coitado, ou se colocar como campeão. Diga ao fraco, sou forte. A Bíblia diz isso. Diga ao fraco, sou forte. Nós precisamos ser fortes em Jesus, porque nele nós somos vitoriosos. E como é que é se a gente ficar se botando de coitado? Puxa vida, Deus nos deu a vida e nos deu a promessa de vida e vida em abundância, nos deu a salvação, morreu por nós na cruz do Calvário, levou consigo os nossos males, as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós já temos a promessa de vida eterna. Dificuldade todo mundo tem, agora precisamos olhar para as oportunidades. Essa é a minha palavra para você hoje, esse é meu convite, que você realmente olhe para as oportunidades. Vamos falar com mais alguém no telefone. Alô? Alô? Com quem falo? Tatiana. Ô Tatiana, tá bem, querida? Tô melhor agora, né? Também melhor agora falando com você. Você fala de onde? Nossa, um prazer enorme falar com você. Muito obrigado. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, do Itaim Paulista. Zona Leste, morei na Zona Leste, hein? Zona Leste, somos nós. Itaim Paulista. Itaim Paulista. Quase Itaquá já. Eu moro entre Itaquaquecetuba e Itaim Paulista. Mas Tatiana, me conta sobre a tua vida e tua família. Me fala, você é casada? Sou casada, graças a Deus. Tem filhos? Tenho uma filha, Esther. A Esther? É uma bênção, Que alegria, que bênção. Hoje o programa está muito, Deus tocou no meu coração aqui muito sobre as oportunidades, sobre a liberdade que temos de sermos diferentes, de fazermos a diferença, de dizermos ao fraco que somos fortes, de tomarmos posse da nossa vitória, não é? É verdade. E você concorda com isso? Eu concordo. Ultimamente, Naldo, eu vou te falar que eu estou um pouco... não sei se eu estou acomodada, sabe? Depois que eu casei, eu tive filho, aí eu fui desligada da empresa, que eu trabalhei 12 anos, e não sei se eu falo que eu estou acomodada, mas ao mesmo tempo foi quase que uma escolha de eu cuidar da minha filha, sabe? E às vezes eu quero trabalhar, quero ir e vir, mas eu vejo tanta diferença assim no filho que a mãe pode se dar o luxo de criar, sabe? Mesmo que as coisas estejam meio apertadas, você tem que cortar uma coisa ali, um luxo dali, mas eu vejo que faz tanta diferença. Não, mas espera aí, a sensação que você está sentindo... Fiquei um pouco em casa, sabe? Mas eu sempre também corri atrás. Eu vim de família assim bem pobre
E eu trabalhei, eu não sei se eu posso falar o nome da loja que eu trabalhei. Claro que sim, pode falar. Eu era supervisora de vendas da loja Marisa. A Marisa. Eu ganhava um salário assim razoável, sabe? O meu marido também trabalhava numa empresa que ganhava bem, a gente vivia assim com um pouco mais de dinheiro. Mas hoje a gente tem mais qualidade de vida, né? Mas só que menos dinheiro. Mas olha... eu sou muito grata, sabe, a Deus pelo que eu tenho hoje. Amém. Mas a sensação que você está sentindo é o seguinte: você trabalhou muitos anos e aí você, por opção, disse, não, vou cuidar da minha filha, da Esther, e essa sensação de quem fez muito, acha eu estou em casa e não estou trabalhando. Mas você muitas vezes está trabalhando muito mais do que se estivesse trabalhando na loja Marisa, não é? Porque cuidar dos filhos é um trabalho da família, é um trabalho grande. O trabalho. Eu não queria trocar com as donas de casa, não, porque é muito mais trabalho, muitas vezes, do que nós que estamos na rua, os homens trabalhando, né? Apesar que hoje muitas mulheres também trabalham. Mas não tira isso da tua cabeça. E, aliás, é um privilégio a gente poder cuidar dos filhos. O que você disse é uma coisa muito séria. A sociedade foi implantando de que a mulher precisa trabalhar, e aí essa sensação, eu não estou trabalhando. Não, senhora, você está trabalhando e muito cuidando da tua filha em casa, é um privilégio, e como você disse, é qualidade de vida, né? Graças a Deus que você pode, que não falta o pão, pode diminuir as oportunidades financeiras, porque aí fica menos receita em casa, menos faturamento. Exatamente. Mas, amém, Deus está te provendo meios para você estar com aqueles que mais importam, que é a tua família, não é? Exatamente. Ele me descreveu agora. Então, não, tira esse sentimento de culpa. O ser humano tem uma mania de se sentir cobrado. É verdade. E muitas vezes essa cobrança é boa quando ela produz frutos, quando ela nos move para frente. Mas quando ela é uma cobrança desnecessária, aí acaba sendo... Alguém precisa puxar a orelha e dizer, não é assim não, Tatiana. Você está cuidando da tua família, esquece isso. Já trabalhou bastante, agora cuida da tua filha. Graças a Deus que você pode, né? É verdade. E eu vejo a diferença, assim, na vida dela, né? A gente vê que é diferente. Eu vejo com outras crianças, assim, às vezes a criança, né? A gente sabe hoje a situação, né? Muitas famílias que a mãe é chefe, então a mãe tem que sair para trabalhar, os filhos ficam, às vezes, brincando na rua, vai para a escola, às vezes não tem controle. Eu sei porque eu vim disso. O meu pai morreu, a minha mãe, quando eu era muito nova, né? Minha mãe tinha 5 filhos e estava com 6 na barriga. E minha mãe teve que sair para trabalhar, porque não tinha o meu pai. A gente ficava assim, brincando quase o dia inteiro. Minha mãe não podia monitorar a escola, sabe? Se a gente estava indo bem na escola, se a gente estava assim, bem educado, sabe? Mas graças a Deus todos os meus irmãos, todos deram certo, assim. Mas quem olhasse da onde que a gente veio, a gente não estaria onde que a gente está agora. Graças a Deus vocês... Todo mundo com uma vida simples, mas graças a Deus... Cada um com a sua casinha, simples, mas assim, a gente morou num bairro que eu te falei, Ecoab, né? A gente viu muita gente se perder, perdemos muitos amigos, mas graças a Deus, minha família, mesmo minha mãe assim, minha mãe trabalhando muito, né? A gente aprendeu a valorizar e também correr atrás. Desde pequeno a gente ia, eu lembro que eu trabalhava de entregar folheto no Farol. Depois eu fui trabalhar em loja, a gente se virava, fazia crochê, até hoje eu faço crochê para vender, viu? E é por isso que você se cobra tanto, porque você viu uma mãe batalhando tanto, você se espelhou nela, você por muitos anos batalhou tanto e continua batalhando como mãe de família. Então, é muito admirável essas histórias, sabe? Mães que criam seus filhos sozinhos, mães que, graças a Deus, puderam ensinar os filhos no caminho que deveriam andar, como você diz, todos deram certo. Mas você viu a importância de poder estar do lado da tua filha, e você hoje consegue isso. E queira Deus que ainda mais mães consigam, com a liberdade, como estamos falando hoje tanto em liberdade e independência,
com a liberdade de fazerem aquilo que amam, sem se sentirem culpadas, sem se sentirem cobradas pela sociedade de que deveriam estar trabalhando. Muito pelo contrário. Tomara Deus, queira Deus que as mães possam estar cuidando dos seus filhos e aquelas que se sentem bem trabalhando, também estejam bem empregadas trabalhando. Não tem uma regra para ninguém. Sim. A sociedade quer implantar regra. Quer dizer que agora a mulher empoderada é aquela, é empoderada, né? É aquela que trabalha. E não tem nada disso, não. Cada um tem que estar feliz, como se sente bem, feliz. Verdade. E isso é independência. No dia que se fala dos 200 anos de independência do Brasil, nós temos que saber se a gente não é dependente de conceitos, de dogmas, de coisas que a sociedade nos coloca. Nós temos que ser independentes e livres em nós mesmos, só dependentes de Cristo Jesus, porque a dependência dele é maravilhosa para a nossa vida. É verdade. Não é? Só depender de Deus, é o único que a gente tem que depender. Eu vou tirar aqui uma palavra para você, tá? Amém, já estou esperando aqui minha palavra. Olha lá. Seu programa é uma bênção, viu, Rinaldo? Muito obrigado, muito obrigado. Outro dia eu liguei aí, você ficou uns dias, acho que viajou, eu falei com o seu filho. Seu filho também é uma bênção, meu Deus. Muito obrigado. Meu Deus. Muito obrigado. É uma bênção. Eu falei para ele, né, no dia que eu liguei aí, que a gente aqui, a minha família, a gente pegou o hábito de orar antes das refeições por conta do Igor. Olha que alegria ouvir isso. Assistia depois que a gente descobriu o canal de vocês, né? Minha filha sempre assiste por causa do Patati. E aí a gente sempre estava almoçando, que eu dou almoço para ela antes de ir para a escola. Aí vinha o Igor orando. Aí a gente começou a orar. Orar antes do almoço, durante o jantar, virou o hábito da minha família por conta do Igor, porque eu não tinha esse hábito. Olha, um ato tão simples, eu quero aproveitar a tua palavra, Tatiana, para dar um toque até nos pais de todo o Brasil. Vejam, um ato tão simples de gratidão. Sim. Os anos passam, a gente vai cobrar dos nossos filhos que eles sejam gratos, e muitas vezes nós não demonstramos em atitude a nossa gratidão por algo tão maravilhoso que é o alimento que nos dá substância para viver. Então, quando a gente agradece a Deus pelo alimento, a gente está colocando, embutindo no nosso lar esse sentimento de gratidão que é muito maravilhoso, que Deus se agrada dele, né? Muito gostoso saber que você adotou para o seu lar esse sentimento. Eu fico muito feliz que tenha partido de uma atitude do meu filho de orar aqui na Rede Mais Família. Eu falei isso com ele, até tinha deixado também no Instagram dele falando isso. Ele até leu, respondeu, ele falou, nossa, a gente, por esses detalhes que a gente sabe que está no caminho certo, né? Amém. Ele falou, e vocês estão mesmo no caminho certo. O canal de vocês é uma bênção. Agora, Patati ao vivo, também essa semana minha filha falou, a Esther conseguiu falar com Patati Patatá, que ela ama. Que legal. Que legal. Muito feliz por essa sua palavra, por esse seu feedback. Obrigado. Agora, tirei aqui uma palavra para você. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, Senhor. Amém. Olha que bonito. Que palavra linda, olha. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti, Senhor. É isso que você está fazendo, a sinceridade, a retidão, está em Cristo Jesus. Essa palavra está em Salmos 25, 21. Tá? Anota para mim, Salmo 25, 21. Salmos 25, Depois 21. eu vou ler. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, a você e a sua família. Meu muito obrigado pela ligação e pelo carinho, viu? Que Deus abençoe. Que Deus também abençoe você, a sua família, a sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe cada funcionário que trabalha aí, viu? Amém. A TV aí é canal de bênção. Que vocês prosperem, que o canal chegue em mais lugares, alcance mais pessoas. Vocês são literalmente canal de bênção para a gente que está aqui em casa. Amém, querida. Muito obrigado pelas suas palavras. Que Deus abençoe ricamente. Obrigado, Amém. Deus, pelo carinho. Everton Silva, muito obrigado, querido. Amém. Que Deus te abençoe. A vocês, telespectadores, meu muito obrigado. Que vocês vivam mais do que a independência do Brasil. Que vivam a independência das coisas que não agradam a Deus.
mas sempre dependentes dele, o único digno de toda honra, glória, louvor, majestade e poder. Ao nosso Senhor Jesus seja dada a honra, a glória e o louvor. Que Deus abençoe, Brasil. Muito obrigado. Aleluia. De receber A honra e a glória, a força e o poder ao Rei